Encontro 78, dia 28 de abril de 2019, estamos no estudo. Então vamos dar continuidade ao estudo do livro Os Prazeres da Alma. E hoje nós vamos abordar mais 5 itens desses prazeres da alma, que são a coragem, a compreensão, a individualidade, a segurança e a renovação. A coragem. Ele começa trabalhando com a etimologia da palavra. Ele diz que a coragem é uma palavra que vem do latim cordis, que significa coração. Cor. Portanto, ser corajoso significa agir utilizando um potencial que vem de dentro, ou seja, a voz do coração. Bonito isso, né? A coragem não é arrogância, é a certeza íntima que se demonstra na moderação dos atos e atitudes, na firmeza de caráter e no desempenho perseverante de uma atividade. É necessário ter coragem para aprender a dizer não, que é justamente o que impede que passemos a vida inteira sendo usados ou explorados para ver as coisas pelo lado bom, para não aceitar responsabilidades que não são nossas, mas sim de pessoas imprudentes que se omitem em executá-las. O homem corajoso sabe que viver é correr riscos, é enfrentar o desconhecido. Deixa o passado e enfrenta o futuro, que é uma semente de possibilidades. O passado ficou para trás, devemos deixá-lo passar. O presente é um deslocamento em direção ao futuro. Assim, a todo instante, o presente está se tornando futuro e o passado está indo embora. Como esse livro é baseado no Livro dos Espíritos, né? Aqui na página 122, ele traz a questão 711 do Livro dos Espíritos, que fala dos bens da terra. E a questão diz o seguinte, a pergunta é: o uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? A resposta: o uso dos bens da terra é um direito para todos os homens. Esse direito é a consequência da necessidade de viver. O que são os bens da terra? O autor vai nos explicar isso. São os bens éticos, ou seja, é o conjunto de valores ou princípios universais de uma sociedade referentes à vida, à dignidade das pessoas e ao aprimoramento de uma coletividade. Assim, ao utilizarmos os bens da terra, podemos nos sentir temerosos diante dos riscos da vida, mas esses perigos são valiosos para que possamos amadurecer. Lá em cima ele falou, né? Viver é correr riscos, né? Errar faz parte do crescimento, porque é uma consequência da necessidade de viver. E aqui ele vai fazer um paralelo com Jesus. Jesus foi uma criatura extremamente corajosa que pregou a tenacidade diante das situações emocional e moralmente difíceis e não teve medo de enfrentar a desaprovação. Por outro lado, muitos de seus ensinamentos foram distorcidos e transformados no catecismo, trazendo culpa, trazendo o temor e a submissão, que isso não faz parte dos ensinamentos de Jesus. Né? A coragem faz surgir a autoconfiança e concretiza nossos anseios e aspirações. Por outro lado, muitos dons e talentos são comprometidos por falta de coragem. A espiritualidade superior quer que nos apropriemos dos nossos valores inatos, com firmeza e determinação diante da vida, porque isso teria como resultado natural o conforto físico, psíquico e espiritual. Quer falar, Paulo?
final da coragem? Não. Tá acabando. Não, termina, depois eu falo. Abordando, e aí ele vai abordar a questão da educação da criança. Abordando a questão da a educação da criança, ele diz que desde cedo as crianças não devem ser educadas com muito controle ou aprovação. Se uma criança cresce sentindo que não pode em nenhuma circunstância decidir e que para tudo precisa pedir autorização em nome dos bons modos, e bons modos ele põe entre aspas, ela será insegura, com medo e falta de confiança. Isso não tem nada a ver com a atitude saudável dos pais de orientar e educar os filhos, mas sim com a atitude destrutiva de impor aos menores a necessidade de se submeterem tudo à opinião e ao consentimento dos adultos. Isso vai gerar que o adulto não confie em si próprio e sempre vai conferir suas ideias com os outros. Quanto mais necessitamos de elogios, mais estaremos nas mãos alheias. E se em algum momento vamos em direção da independência ou da coragem de decidir, seremos vistos como pessoas egoístas, frias e ingratas por aqueles que nos mantêm sob seu domínio. Concluindo, na página 123, ele diz o seguinte: não poderemos ser autênticos se não formos corajosos. Não poderemos ser originais se não lançarmos mão do destemor. Não poderemos amar se não corrermos riscos. Não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. A coragem é uma qualidade interior que vem em primeiro lugar. Tudo o mais acontece sucessivamente. Acho que não, é isso mesmo. Não, foi um erro meu. Então, é isso. Duas coisas. Primeiro, no início. Não, tem mais. Não, peraí. Deixa eu só colocar mais uma coisa aqui. Aqui na página. E na página 128, ele traz as palavras de Paulo, que ele diz o seguinte. Antes disso. Quando deixamos os outros conduzirem nosso jeito de sentir, pensar e agir, damos-lhes o consentimento de nos usar ou manipular como e quando quiserem. Nosso valor reside neles, e se eles se recusarem a nos dar sua apreciação positiva, nos sentiremos um nada, ou seja, emocional e moralmente sem valor. Essas palavras de Paulo constituem a síntese perfeita de um ser humano extraordinário que agia corajosamente perante a sociedade da sua época. Aspas. Falamos não para agradar os homens. Falamos não para agradar os homens, mas sim a Deus que perscruta o nosso coração. Não é falamos não. Falamos não para isso. Não para agradar os homens, mas sim para agradar a Deus, porque Deus sabe o que está dentro de nós e qual é o nosso interior. E fecha assim, de um jeito muito legal, muito legal. Primeiro ponto, um ponto assim pequenininho. Quando vai definir coragem, fala assim, que ponto aqui, que é bom dizer, coragem não é exaltação. Não é arrogância. Também às vezes a pessoa imagina que a coragem você precisa se exaltar para demonstrar coragem. Não é isso. É outra coisa. E ele vai caminhando mostrando que a coragem tem a ver, acima de tudo, com a autoconfiança. Você ter a autoconfiança de ser quem você é, de você expressar aquilo que vem do seu core, do seu coração,
que vem de dentro. E ele fecha deixando isso cada vez mais explícito, que vem da autoconfiança. Lembrando que para você ter autoconfiança, para você ter autoestima, você precisa primeiro se autoaceitar. Você precisa aceitar quem você é, aquilo que vem de você. A partir do momento que você aceita, você dá o primeiro passo para você expressar aquilo que você é. É porque na medida que você se aceita, você tem ferramentas suas para dizer não para qualquer situação que não seja conveniente. Então aí vai realmente, eu concordo com o Paulinho, via caminho. Bom, o livro todo é via caminho autoaceitação, né, e autoconhecimento. Né? Sim. Muito bom essa coragem. Eu também gostei, é que às vezes dá para confundir coragem com ser destemido, entendeu? De você ir lá e vai lá, você é corajoso, vai, salta 4 andares, entendeu? É isso que as pessoas às vezes confundem a coragem, né? Por isso que a exaltação é um negócio muito sério na coragem. Você tem coragem, às vezes você pula uma janela e não fala não para a pessoa do lado que está te oprimindo, entendeu? Tem firmeza. Coragem tem que ter firmeza, mas não precisa se exaltar para ser firme. Não. Seguindo. Compreensão. Ele vai abordar a compreensão. A questão da compreensão para ele está ligada à religiosidade. E o conceito que mais se ajusta à realidade, à religiosidade, é a compreensão em Deus, que é o estado íntimo em que a alma se identifica com o sagrado. É o encontro com o luminoso. Luminoso vem do latim numi. Numen inis, que quer dizer divindade. Eu acho muito legal que ele traz essa raiz da palavra, né? Sim. Então esse numen, luminoso, né? Numen é a divindade. O nume é a essência da ideia do divino. Essa essência é encontrada na inspiração ou intuição, enquanto sua vivência é sentida no âmago das criaturas, através de um estado afetivo de confiança absoluta na ordem divina. Só um parênteses. A gente tem tido grandes questionamentos com relação à inspiração e intuição. O que você acha, Rita? O que você acha que é inspiração ou intuição? Inspiração e intuição. Vamos começar pela inspiração. O que você acha que é? Vamos trocar uma ideia. Vamos trocar ideia. Eu acho, né? Eu acho que inspiração é uma coisa que vem de dentro para fora. É uma coisa sua que por algum motivo foi aflorada. A intuição, como a maioria das pessoas são médium, é receber alguma coisa que de uma entidade ou de um mentor, ou não importa, de fora que vem para dentro. A intuição. Eu acho isso. Eu estou falando eu. Eu tenho a impressão que a inspiração, ela, de certa forma, os dois é um pouco de fora, só que a inspiração tem uma filtragem maior de dentro. Você trabalha mais com elementos seus do que a intuição. A intuição vem, eu acho que toda de fora. Nós aprendemos... Não. A gente aprendeu exatamente quem tem o contrário. inspiração, quem tem inspiração é o cientista. Quem tem intuição é o médium. Sim. Nós aprendemos assim. A intuição, ela é inata. Ela é tua. Você tem. Você tem ela. A intuição é sua. Então, a intuição é de dentro para fora.
A inspiração vem da espiritualidade, é de fora para dentro. Então a inspiração é quando você tem um estímulo, quando você tem um estalo de um conhecimento ou alguma coisa, ela é de fora para dentro, é a inspiração. A intuição é sua. Ela independe do estímulo externo. Eles falaram justamente o contrário. Não, senhor. Está marcado no. Depois a gente. Eu preciso pensar para fazer Eu preciso isso. bem, eu já fui pensar, procurar lá pensar. nos meus cadernos aqui, Então ó. vai. Então vai, depois a gente na Não, Isso é aí legal. é Ótimo. uma boa Semana que conversa. vem. Boa Inspiração conversa, boa inspiração conversa, versus também acho. intuição. Inspiração e intuição. Aqui está no nota na cabeça até hoje. Bom, Bom, então vamos lá. voltamos à compreensão. Então, quando se trata da compreensão em Deus, não negamos nem afirmamos nada, apenas esperemos confiantes. O estado luminoso é a mão misteriosa que nos aproxima daquilo que nos é útil e nos afasta daquilo que não nos serve. Por isso que aí vai entrar essa questão da intuição e da inspiração. Ter compreensão é aceitar as leis divinas. A natureza é criação divina, produto da determinação de Deus, e nós, filhos do poder universal, somos também natureza. Muitos de nossos comportamentos são inatos e não aprendidos, uma vez que se repetem em todos os seres humanos, nas mais diferentes regiões, épocas e culturas. Através da observação dos aspectos biológicos e psicológicos das expressões animais diante de situações como fome, prazer, ameaça, etc., eles nos servirão de inspiração para compreendermos o porquê dos nossos atos. Na página 135, ele vai fazer um paralelo entre o homem e o animal. Ele vai dizer o seguinte, quer ver? Eu vou ler para vocês porque... Aqui, ó. Eis aqui algumas das expressões instintivas ou contrações faciais comuns tanto nos homens como em determinados animais. A elevação da sobrancelha na indignação, a postura ereta e aprumada diante dos desafios do ataque, os punhos cerrados na raiva, o arregalar os olhos na surpresa, o enrubescer na vergonha, a contração entre as sobrancelhas na concentração, a saliência dos lábios superiores e o nariz empinado na indiferença, as sobrancelhas apertadas e a boca firmemente fechada na obstinação, o repuxar dos lábios e uma súbita expiração no nojo, o brilho dos olhos na satisfação, a elevação da sobrancelha e os cantos da boca caídos na tristeza e outras tantas mais. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial. Isso aqui é a resposta que está no Livro dos Espíritos, na questão 585 do Livro dos Espíritos. Somos seres imortais, trazendo como patrimônio espiritual um acervo de bagagens ainda desconhecidas. Nossa singularidade tem raízes adquiridas na travessia pelas faixas naturais da existência. Eu achei, de tudo que eu li até agora, esse item o mais difícil. Então, você repetir aquele comecinho? Ele vai por... Porque, só uma observação minha, pessoal, vou repetir. Nas outras questões, nos outros prazeres, vamos dizer assim, nos outros itens, ele é um pouco mais objetivo. Ele te dá a raiz da palavra, ele traz, olha, isso, por causa disso, tal. Você consegue trabalhar legal. A minha dificuldade ficou
justamente nessa questão da compreensão que eu não consegui compreender direito. Você quer que comece? É só aquele comecinho. A questão da compreensão está ligada à religiosidade. O conceito que mais se ajusta à realidade, o conceito que mais se ajusta à religiosidade é a compreensão em Deus, que é um estado íntimo em que a alma se identifica com o sagrado. É o encontro do homem com o luminoso, que é aí que ele vai explicar a questão do luminosidade, né? Eu tive. Acho que difícil. Acho que é a primeira vez que eu uso essa palavra luminoso. Eu também. Sinal. Mas além dessa parte, Ficou bem difícil. dessa questão da dificuldade que é de todo mundo aqui, ele é em todos os prazeres da alma até aqui. Eu estava conseguindo fazer um paralelo muito claro com a ACP, com conceitos que a gente vinha tratando na ACP. Quando chega em compreensão, já não dá para fazer esse paralelo, já é outro caminho. Eu também tive essa dificuldade. O lado de compreensão, ele vai para um lado de religiosidade que não tem esse paralelo. Apesar de você ter uma leitura de aceitação das leis do mundo, das leis da natureza, das leis naturais, se eu for falar algo mais próximo da CP, e de certa forma você é parte da natureza, e os fatos da natureza são importantes para o seu desenvolvimento, para o seu reconhecimento enquanto pessoa do seu porque ser. lá atrás ele já falou do movimento, da dinâmica, que você, para ser livre, você tem que aceitar essa dinâmica, isso tudo, quando chegou na compreensão, ficou difícil. Então, apesar de ter todo esse caminho na CP, não há essa conexão que essa aceitação é da aceitação do divino, é o divino em você, é um caminho como se ele tivesse feito quase que um parênteses no meio do livro. É exatamente isso, Paulo, você disse tudo, é um parênteses no meio do livro, exatamente. Eu achei uma coisa um pouco solta. Muito difícil. Isso eu achei também. Eu posso ter pecado também no resumo, não sei. Não. Mas Não você parece. leu tudo, muita dificuldade. Não, você Ficou leu bem difícil. tudo. É um parênteses mesmo. Ele não parece com as outras. Não parece. Outra coisa, Mas ficou aqui- muito solto e poucas relações. Pra mim Tá? também. Então, Faltou foi impressão algumas só minha. relações. Tá. Não quer dizer que seja incompreendido, mas faltou um tchan aí que Eu veio. achei bem difícil mesmo. Dentro do caminho de conceitos, ele falou de outra coisa. Aí Mas você nessa definiu lista. bem, Paulo. Eu também eu não sabia qual era a sensação, mas é um parênteses mesmo. Talvez depois, em algum momento, a gente voltando, revendo, enfim. Pode ser. Pode ser Porque é muita informação, né? Agora aqui a gente já começa a puxar o fio da meada de novo. Fechou parênteses na Fechou próxima? parênteses, Então fecha fechou parênteses e parênteses. seguimos. Mais ou menos isso. A terceira questão é a questão da individualidade. A individualidade está associada a uma ampliação da consciência e a um amadurecimento pessoal. Como posso ser eu mesmo? Ele faz a pergunta e ele responde. As pessoas se perguntam e elas próprias não sabem quem são. Ser quem somos significa aceitarmos a nossa história de vida como ela é. Aceitarmos nossas condições físicas, mentais e transcendentais, como são no momento presente. Isso nos permite renovar, crescer e mudar para melhor. O indivíduo é a junção dos três fatores: corpo, mente e alma. Uma pessoa é composta por suas experiências espirituais e materiais. Na página 139, ele traz a questão 218 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? A resposta:
Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado da matéria, o espírito os conserva. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los em parte momentaneamente, mas a intuição que deles guarda a ajuda no seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. O espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Lembrando, né, o ensinamento do Livro dos Espíritos, que o espírito nunca retroage, né? Ele pode parar, mas ele não anda para trás, né? O que eu já considero que é um bom negócio. O conceito espírito de ideias inatas vem cooperar com o processo de individualização, facilitando a nossa transformação interior e ou a nossa autoiluminação. Somos espíritos distintos, não só pelas vivências reencarnatórias de nossas vidas passadas, mas também para a unicidade que o Criador imprimiu em cada um no momento da criação. Vocês lembram que teve uma vez que a gente falou que o espírito era como se Deus tivesse feito, quando Deus fez cada um, ele jogou a forma fora, eu lembro. É por isso que somos únicos, né? Somos espíritos distintos, né? E aí vem justamente a introdução do Livro dos Espíritos, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, e especificamente deu a cada um uma determinada missão. Então, a individualidade pode ser definida como um conjunto de atributos que constituem a originalidade, a unicidade de uma criatura e que a distingue das outras. É o somatório das características inerentes da alma humana. Somos escravos da opinião alheia quando não temos uma percepção clara da nossa real identidade. Somos dependentes quando pensamos ser aquilo que os outros pensam que somos. Deu para pegar? Somos independentes quando deixamos a dependência e a submissão aos outros e nos vinculamos àquilo que pensamos de nós mesmos. Ao nos identificarmos com o nosso eu mais profundo, reconhecemos que somos espíritos imortais e, por consequência, emerge de nossa intimidade uma consciência liberta do mundo mesquinho, diminuto e pessoal do ego. Eu achei fantástico isso. Agora até repetir. Ó. Ao nos identificarmos com o nosso eu mais profundo, reconhecemos que somos espíritos imortais e, por consequência, emerge de nossa intimidade uma consciência liberta do mundo mesquinho, diminuto e pessoal do nosso ego. Porque lá no começo, o que ele falou? Que a individualidade está associada a uma ampliação da consciência. Sim. E a um amadurecimento pessoal. Você superou seu ego. Então, eu sou eu mesma quando eu consegui fazer isso. Eu sou eu mesma, eu tenho a minha individualidade e mais, a minha independência. Porque você não vai estar submetido aos outros, de um modo geral. E muito relacionado com o anterior, antes do parênteses. Antes do parênteses. Que é a coragem. Com a coragem, exatamente. Muito relacionado com a coragem. Quando você tem a coragem, aquela autoconfiança para você ser você mesmo, para você se assumir e se expressar, você aflora a sua individualidade, no sentido de você exatamente. Aflora o seu íntimo, o seu lado pessoal na sua vida. Muita coragem. Então, se temos coragem, temos individualidade, nós vamos ter segurança, né? Vamos à segurança. Olha aqui, ó. Segurança. Só tropeça quem está a caminho. Só erra quem é livre para tentar.
Não é Sensacional. fantástico isso? Sensacional. Só erra quem é livre para tentar. Tentativa, você acerta. Então, mas- Como é que você acerta as coisas? Através de tentativa. Sim, mas- Acertos e erros. Mas aí Se que você, tá. se você não consegue tentar, como é que você vai errar? Esse é Se o- você não tem coragem, liberdade, individualidade, você não tenta. Então você não tem segurança. Você não é independente, você não Exatamente, tenta. é. Então, Não é- dependência e independência. Você não é legal porque a independente. gente vai juntando, né, tudo, né? Então, Então, essa frase pra vida, hein? Essa é. Só tropeça quem está a caminho. Realmente, tá parado, não tá, Sabe não que tropeça. que estava no Zap outro dia, eu achei muito legal? Uma pessoa que ia fazer 100 anos. E que ela falou assim, e a repórter chegou e falou assim, o que a senhora fez para chegar aos 100 anos? Horas, minha filha, eu não morri. pronto, Sim. certo. Foi uma coisa tão óbvia. Gente, eu ri e eu acho que está dentro disso, entendeu? Eu acho Se que você bobagem, não vai... acho que a repórter às vezes pensa, não, eu fiz uma boa alimentação, eu não fumava, eu não Fiz exercício tomava um físico. cálice de vinho, sabe aquelas coisas? Não, eu comia não ovo morri, todo por dia. isso que eu tô viva. Porque cada caminho é diferente. Essa é a Isso, da individualidade. sabe? Que nem eu Cada falei, um tem o seu caminho. Cada um, meu, fechou. Legal? Não, a segurança é legal. Vamos lá. Então, assim, quando ele vai tratar da segurança, ele começa falando da palavra penitência, que vem do latim, que significa arrependimento e redenção. Daí, a penitenciária, então aí ele vai falar da penitenciária presídio, tá? Tá. Daí a penitenciária que não tem hoje o significado que se esperaria, que é o lugar onde se redime uma falta cometida. Presta atenção, ele vai chegar na segurança, tá? Eu garanto para vocês. Tanto os presídios do passado como os da atualidade não criam nem desenvolvem mecanismos educativos para uma recuperação dos penitentes. De modo geral, o prisioneiro fica mais perverso e mais corrompido depois de ingressar no presídio. Com base nessas questões, podemos observar que o indivíduo que fica preso por vários anos, quando ele se vê fora dos muros da prisão, ele sente insegurança quanto ao seu futuro. Porque na cela ele tem segurança. Por que ele tem segurança? Porque ele não se preocupa com o futuro, ele não se preocupa com a alimentação, ele tem uma moradia, né? Seja como for. Fora da prisão, ele tem que trabalhar para suprir suas necessidades básicas. Daí o receio de não conseguir comer, morar, etc. Intimamente, também somos assim presos na, aspas, cela do ego. Sentimos estabilidade e bem-estar. Abrindo mão de nossa verdadeira liberdade, preferimos a falsa proteção da cela interior e não saímos da prisão onde nós mesmos nos encarceramos. Vai pensando nisso. Na página 147, ele faz uma lista de celas interiores nossas, que nós criamos, nós conseguimos criar. Então eles falam, ele diz o seguinte: muitas pessoas acabam num inferno íntimo por não se libertarem do apego, da culpa, do orgulho e da mágoa. Nós criamos celas que isolam os sentimentos, está na página 147, celas que isolam os sentimentos, celas que disputam os cumes sociais, celas que mendigam afetos, celas que disfarçam o perfeccionismo, celas que sustentam o fanatismo religioso, celas que confinam os bens alheios, celas que ambicionam o poder público, celas que estimulam a luxúria. São inúmeros os cárceres que parecem confortáveis. Então, o que ele está colocando é que nós nos colocamos numa situação de aparente conforto. E isso vai fazer com que você não saia para a sua vida e que você não desenvolva a sua segurança. Porque todos esses cárceres
são nossos, nós criamos esses cárceres. Então, no momento atual, o que precisamos é que o homem liberto, que sabe que está correndo riscos e, por consequência, nunca terá absoluta segurança. Só tropeça quem está a caminho, só erra quem é livre para tentar. A vida é um processo dinâmico. Caminhamos com todas as incertezas e cabe a nós fazermos a escolha entre a segurança da cela, onde se vive sem nenhuma consciência, ou a insegurança sadia, que significa viver por si mesmo, utilizando a direção que a força e o potencial da alma nos dão em forma de senso interior. Fincar-se numa só linha de pensamento ou corrente filosófica pode parecer a maneira mais segura de viver, contudo, é a mais infantil delas. Infantil, ele chegou na palavra que eu tava. Tudo isso me remeteu a uma coisa. Eu tava falando da cela da prisão. Tava falando. Lembra a criança, o adolescente na casa dos pais ali, tá no conforto. É, exatamente. É a tomada do ser adulto, do assumir a própria vida. Esse é o caminho de que ele fala da segurança. Você ter a segurança para assumir riscos, né? Para sair para a vida, né? Para ter a responsabilidade pela sua própria vida. Como a gente é pobre, né? Sair da caixinha dá um trabalhão. A gente é muito pobre, não é? Nós somos encarcerados, né? Somos mesmo. Somos. Zona de conforto não teria esse nome se não fosse confortável. Fosse a luxúria, né? Não, é confortável. É. Vai sair pra quê? Vai sair pra quê? Pra crescer, olha. Aí pra tropeçar, pra cair, pra levantar, pra... Mas dá um trabalho danado, machuca pra caramba. E o último de hoje é a renovação. Ao se renovar, o homem transformará o mundo. Não devemos voltar nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para aprimorar ou despertar as coisas da nossa intimidade. De onde vem a renovação? Resposta. Presta atenção, essa resposta é bem legal. De onde vem a renovação? Nada vem do nada. Os caminhos renovadores quase sempre aparecem em nossa jornada evolutiva como possíveis coincidências. Por exemplo, na página 160, é um parágrafo, tá? Encontros inesperados com pessoas que nos mostram casualmente caminhos que há anos procurávamos e não sabíamos onde e como encontrar. Auxílios financeiros que apareceram no momento exato entre aspas, em que a tribulação mais se agravava. Sugestões ou opiniões que recebemos de uma conversa aparentemente informal e que muito contribuíram para o nosso conhecimento. Livros que escolhemos de modo aleatório e que trouxeram significativo auxílio para a solução de problemas que estávamos atravessando. Deparamos subitamente com arquivos numa revista cujo tema ainda há pouco comentávamos com um amigo ou familiar e outros tantos exemplos. Então, quando você está pronto, aparece. Pois é. Seu momento. Então, na realidade, são experiências imprescindíveis que atraímos e que se encaixam nas nossas necessidades de renovação interior. Essa suposta, entre aspas, sucessão de acasos revela a existência de leis espirituais desconhecidas que regem e guiam o progresso de todos os seres humanos. As inexplicáveis coincidências que acontecem em nossa vida geralmente colaboram para a nossa renovação espiritual ou crescimento anterior. Se tivermos uma visão superficial, essas casualidades se apresentarão como acontecimentos misteriosos e obscuros.
Mas se nos aprofundarmos, veremos que temos muito a aprender sobre o poder de Deus em nós e que seus domínios ainda permanecem incompreendidos. As coincidências vistas à luz da fé espírita podem ser nomeadas de intervenção divina ou desígnios de Deus. Seja qual for a denominação, precisamos ter a certeza de que tudo que nos acontece tem como objetivo profundo a renovação da alma e como propósito o bem comum, ou seja, a regeneração do nosso planeta. Então, se eu quero que aconteça alguma coisa e não acontece agora e vai acontecer daqui um mês, é porque agora eu não estou pronta. E daqui um mês eu estarei pronta para... Tudo bem, vamos viajar. Chutar. Intuição ou inspiração? Eu acho que é inspiração. Eu acho que é inspiração, porque vem de fora. Enfim, parece que boa parte do capítulo ele vai tratar muito do acaso, de falar que não tem acaso, tudo é organizado. A vida apesar de não parecer, a vida é organizada dentro da sua evolução, da sua capacidade de utilizar aquele fato, aquela ocorrência, aquela situação, aquele encontro, e também dentro da própria vibração sua energética que vai atrair aquilo que é necessário para o seu próximo passo, digamos assim, para o seu próximo seu próximo conhecimento, sua próxima aquisição moral. Mas não tem como falar, né? Você falou, eu já até levantei os braços, né? Renovação é se renovar renovando a pessoa vai renovar o mundo, é isso. Nós estamos aqui e é o que temos falado muito nas últimas semanas, né? E temos falado e aparece no Evangelho, aparece no mundo profissional da gente, olha, aparece todos os cantos, está aparecendo. É isso que temos. É o tema do momento. Eu dei uma olhada rápida aqui nos últimos 5 itens, parece que ele deixou realmente a sobremesa para o final, né? Porque os próximos serão a criatividade, o perdão, o amor, a generosidade e a aceitação. Ele fecha com a aceitação? Sim. Nossa, aí... Quando falou renovação, eu já pensei que nós podia fechar o livro aí, mas aí quando você falou fecha com aceitação, eu já falei, nossa, aí é coroa. E o perdão e o amor, né? Ele deixou a sobremesa para o fim do livro mesmo. A única, assim, talvez eu não tenha entendido, não consegui chegar lá, mas a minha grande dificuldade foi na questão da compreensão mesmo. Parece que... ele parece... Parece um tema meio à parte dentro do livro. Talvez não tenha sido o momento, uma interpretação, uma leitura, sei lá. Depois a gente pode até voltar nisso, pensar melhor isso aí. Talvez mereça releituras no futuro. Eu acho que sim. Ler outra vez. Sim, eu acho. Foi a grande dificuldade, mas fora isso eu achei bem bom, bem difícil, bem denso, assim, mas muito bom. O livro não é fácil, não. Mas tem muita riqueza esse livro. A cada semana, cada vez que a gente avança, nossa, aqui tudo conectado, tudo bonito. Tudo muito louco, né? Bem legal, eu também gostei bastante. Aí domingo que vem a gente encerra, se Deus quiser. Maravilha. Tá bom?